Olá, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Então, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Ana Luísa de Castro Soares. Sou mestre em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES, e é com muita alegria que declaro aberta a primeira mesa redonda do 23º Congresso de Estudos Literários do PPGL e primeiro Congresso de Cinema e Literatura, intitulada Literatura, Cinema e Testemunho. Com imensa honra, apresento os debatedores da nossa mesa, Fabíola Padilha e Márcio Seligman Silva. Fabíola Simão Padilha Trefsker é professora adjunta de Teoria da Literatura e Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Espírito Santo. Possui graduação em Artes Plásticas, Letras Português e também mestrado em Estudos Literários pela UFES. Fabíola é doutora em Estudos Literários pelo FMG, com pós-doutorado na USP, e coordena os projetos de pesquisa Literatura e História, Impasses Éticos e Estéticos em Escritas de Si Contemporâneas e A Escrita de Si na Ficção Brasileira Contemporânea. Márcio Seligman Silva é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade Livre de Berlim, pós-doutor por Yale e professor titular de Teoria Literária na Unicamp. Foi professor... me desculpa. Foi professor visitante em universidades na Argentina, Alemanha, Inglaterra e México. Ele é autor de, entre outros, O Local da Diferença, ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2006. Gostaria de agradecer imensamente aos debatedores por aceitarem o nosso convite para participar do congresso e, sem mais delongas, passar a palavra para a Fabíola Padilha. Todos, quero, antes de tudo, agradecer imensamente a Ana, Felipe, Luciana, Robson e Rogério, organizadores deste congresso, o honroso convite para participar desta mesa, ao lado de Márcio Seligman Silva e Ana Castro. É uma alegria enorme debater o tema proposto, literatura, cinema e testemunho, em tão boa e importante companhia. Faço também um agradecimento especial à Ana, que me auxiliou no acesso ao documentário Torre das Donzelas, de Susana Lira, sobre o qual teço alguns breves comentários. Preparei um texto para essa ocasião, mas por força do tempo eu suprimi uma grande parte da discussão teórica e histórica, mas na publicação do evento o texto sairá na íntegra. Passo então a leitura desse texto, que tem um título provisório: Corpo, Memória e Testemunho, Violência de Gênero na Ditadura Militar Brasileira. A ausência de julgamento dos crimes cometidos pelos militares durante a ditadura militar favoreceu notavelmente a emergência e a manutenção de um negacionismo e de um revisionismo históricos que logram inviabilizar a construção de uma memória social e política desse período coalhado de iniquidades praticadas pelo aparelho repressivo sob a forma de sequestros, torturas e assassinatos. O esquecimento do passado histórico pavimenta vias perigosas, capazes de facultar a reedição dos horrores da ditadura, expondo a fragilidade das bases que ainda sustentam o Estado democrático de direito. Buscar deter a marcha desse passado que não passa, a fim de estancar o ritmo de seus passos renitentes, requer uma dupla disposição. De um lado, uma ação revolucionária que faça, aspas, explodir o contínuo da história, fecho aspas, citando Benjamin.
reescrevendo no acervo memorialístico coletivo a trajetória dos vencidos, retificando as distorções e as mistificações históricas que possibilitariam a irrupção de uma nova barbárie. E, de outro lado, um empenho jurídico, no sentido de conduzir os criminosos aos tribunais para que sejam julgados pelos crimes que cometeram. A necessidade de julgamento constitui uma maneira de impedir que o Estado cometa um duplo assassinato, sobrepondo a eliminação dos corpos, o apagamento da memória das vítimas no rol dos vivos. O êxito da reivindicação de justiça conta fundamentalmente com o testemunho das vítimas ou, no caso de vítimas que foram desaparecidas, com o testemunho de seus familiares. Os relatos expõem as marcas indeléveis de dor e sofrimento atrozes, gravadas nas vidas devastadas de inúmeros militantes, a maioria jovens, e de suas famílias, muitos desses militantes assassinados com extrema brutalidade e sadismo. Nessa rede de testemunhos, a particularidade de cada relato integra a dimensão coletiva de uma história macabra que urge ser integrada à memória nacional. Um dos grandes obstáculos que se impõem ao ato de testemunhar reside justamente na incapacidade de articulação da experiência traumática pela linguagem. O trauma, na perspectiva psicanalítica de Freud, é uma ferida no aparelho psíquico causada por um acontecimento cujo impacto transborda nossa capacidade de ampará-lo, por não dispormos de meios de defesa contra sua potência arrebatadora. Devido aos seus efeitos traumáticos, eventos limite constituem imensuráveis desafios à tarefa de compartilhamento da experiência por meio do testemunho e sua consequente inserção na memória comunitária. Como então transmitir a experiência traumática? É possível compartilhar o trauma? A literatura, intervindo no debate, poderia ser um dispositivo eficaz de compartilhamento de experiências traumáticas? Enfim, pode a literatura, essa espécie de experiência inexperienciada, nas palavras de Derrida, testemunhar? Como auxílio à reflexão dessas questões, considero relevante retomar o texto narrador de Walter Benjamin. Esse texto é importante porque ele colabora para a compreensão de um tipo de narração que se configura em decorrência do declínio da tradição oral, lançando luz sobre o modo como a literatura pode contribuir para a construção da memória coletiva dos acontecimentos históricos. Em vez de vislumbrarmos nas ideias desenvolvidas por Benjamin somente o decreto de falência da experiência transmissível, é preciso perceber a maneira como o filósofo aponta para o surgimento de uma forma de narração que prescinde de, aspas, um caráter totalizante, organizador, distributivo, sustentado em uma lógica de causalidade e que transformaria o estranho em familiar, fecho aspas, citação de Jaime Ginsburg. Essa nova forma de narração, novamente Ginsburg, envolve aspectos dissociativos, fragmentários e incompletos, em que o princípio de causalidade é colocado em dúvida, ou, no extremo, pode se ausentar. Fim de citação. Por sua vez, a ausência de linearidade e o caráter intermitente da memória, regida pela dupla injunção do lembrar e do esquecer, são aspectos candentes encontrados nos relatos testemunhais. O testemunho não se restringe ao domínio jurídico, nem se limita ao território da chamada literatura de testemunho. Ele insere-se também no circuito das narrativas ficcionais. Ao abrigar o testemunho, a literatura manifesta solidariedade à reivindicação de justiça, sobretudo quando a justiça fracassa ou inexiste. Em seu livro O Inconsciente Jurídico, Shoshana Felman defende o caráter testemunhal da literatura, argumentando que, cito, a literatura pode ser definida, explicada e compreendida como um modo específico de testemunho, e que escritores com frequência sentem-se compelidos a testemunhar por meio de canais literários ou artísticos, precisamente quando sabem ou sentem intuitivamente que no tribunal da história e num tribunal de justiça a evidência falhará,
ou deixará a desejar. Quando sabem que outros tipos de testemunhos, por diferentes razões, não obterão êxito, ou que existam acontecimentos que, por diferentes razões, não serão evidenciados. Escritores testemunham não simplesmente quando sabem que o conhecimento não pode ser obtido por meio de outros canais, porém mais profundamente, quando sabem ou sentem que o conhecimento, embora disponível, não é capaz de tornar-se eloquente, que a informação não pode tornar-se importante. Fim de citação. O caráter testemunhal da literatura está fortemente presente em numerosas narrativas ficcionais brasileiras contemporâneas que recuperam o período da ditadura militar. Dentre as várias publicações dos últimos anos, por exemplo, destacam-se Cá, Relato de uma Busca, Você Vai Voltar para Mim, A Nova Ordem, Júlia nos Campos Conflagrados do Senhor, todas obras de Bernardo Kucinski, O Corpo Interminável, de Cláudia Lage, A Noite da Espera e Pontos de Fuga, de Milton Ratum, Não Falei, de Beatriz Bracher, O Indizível Sentido do Amor, de Rosângela Vieira Rocha, Outros Cantos, de Maria Valéria Rezende, Rio Paris Rio, de Luciana Hidalgo, Felizes Poucos, 11 Contos de um Coringa, de Maria de José Silveira, Cabo de Guerra, de Ivone Benedetti, Mulheres que Mordem, de Beatriz Leal, Volto Semana que Vem, de Maria Pila, Soledad no Recife, de Urariano Mota, dentre outras. Para esta ocasião, proponho abordar brevemente o romance O Corpo Interminável, de Cláudia Lage, e tecer alguns rápidos comentários sobre o documentário Torre das Donzelas, de Susana Lira. O objetivo é discutir a violência de gênero praticada pela ditadura, eixo temático que estrutura as duas obras, considerando a modalidade de testemunha que cada uma adota. Ao ficcionalizar o impacto e as consequências dos acontecimentos nefastos na vida das personagens militantes, o romance cumpriria aí o papel de testemunha solidária, conforme a categoria proposta por Jean-Marie Gagniban. Cito: testemunha não seria somente aquele que viu com os próprios olhos, o isto, de Heródoto, a testemunha direta. Testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro. Não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente. Fim de citação. Já o documentário, ao reunir um grupo de guerrilheiras sobreviventes, superstes, que revisita a traumática experiência do cárcere, nos coloca em contato com o testemunho direto da violência inconcebível que essas mulheres sofreram. Se a diferença entre as duas obras é evidente, tendo em vista, por exemplo, a especificidade das linguagens artísticas em pauta, a literária fílmica, e as modalidades de testemunha que cada uma mobiliza, uma possível confluência encontra esteio no acionamento de recursos estéticos como a fragmentação e a descontinuidade temporal, que reverberam o modo claudicante, hesitante e lacunar de manifestação do real traumático, infenso às investidas da representação mimética. A violência dos militares atingiu homens, tanto homens como mulheres, que participaram da militância. Maria Amélia de Almeida Telles, testemunha direta da tortura, pergunta então: por que dar destaque às mulheres? A resposta é fornecida por ela mesma. Cito: a tortura é imensurável, tanto para homens como para mulheres. A tortura dilacera a dignidade humana de ambos os sexos. Mas as mulheres, por serem historicamente discriminadas, sofrem efeitos específicos. Fim de citação. São esses efeitos específicos que Lage e Lira denunciam em suas respectivas obras. Lançado em 2019, O Corpo Interminável é o segundo romance de Cláudia Lage. A história gira em torno de Daniel, filho de uma militante desaparecida durante a ditadura,
que busca reconstituir a história de sua mãe, de quem foi separado após o nascimento. Criado pelo avô, cujo silêncio absoluto sobre a filha privou o neto de acesso a qualquer informação sobre seu passado, Daniel, já adulto, decide escrever sobre esse período preenche de opacidades, indagações e interditos. Em suas pesquisas acerca do contexto asiago da ditadura, Daniel conhece Melina, numa biblioteca, quando ambos pesquisavam o mesmo livro. Apesar do interesse mútuo pelo assunto, Melina, com quem Daniel passa a se relacionar, não é movida pelo objetivo de seu companheiro. Seus pais, por exemplo, nunca se envolveram na militância. Pelo contrário, no desenvolvimento da narrativa, ficamos sabendo que o pai de Melina, na verdade, atuou como fotógrafo a serviço dos militares, se encarregando de registrar os corpos das vítimas da repressão após a adulteração da cena do crime, com vistas a ocultar os homicídios, com a simulação, por exemplo, de suicídios, que era uma espécie de artimanha frequentemente usada pelo Estado para encobrir as torpezas que culminaram em incontáveis assassinatos de militantes. A narrativa é segmentada em partes que recebem o nome de distâncias, presenças, distâncias e corpos, substantivos enfechados sempre por colchetes. A enunciação de Daniel contém, por vezes, passagens metalinguísticas atinentes, por exemplo, a dilemas que reiteram a ausência de respostas às suas próprias indagações. Cito: escrevo essas palavras e me pergunto por que as escrevi, por que essas e não outras, por que esses acontecimentos e não outros. Escrevo sem saber onde tudo começa e termina. Fim de citação. À voz narrativa prevalente de Daniel, somam-se outras vozes narrativas, como a da própria Melina e as de mulheres militantes, que comparecem sem identificação e que compõem uma imbricada rede de testemunhos das mais diversas situações em que imperam o terror, o medo, a angústia, a dor e o assombro, mas nas quais há ainda espaço para o amor, a solidariedade, a compaixão e a coragem. A alternância das vozes narrativas costura histórias inacabadas que se entrelaçam interminavelmente, como interminável também a tentativa de Daniel de recompor a história de sua mãe e, por conseguinte, a sua própria história. A ideia de inacabamento, notadamente nos capítulos dedicados à enunciação das militantes, resvala no uso de letras minúsculas em palavras em posição inicial de parágrafos e frases e na supressão de vírgulas em locais onde elas deveriam constar, evocando uma certa atmosfera de opressão que incide na fluência do discurso. A sensação de sufoco que dominava os tempos sombrios impregna a escrita, gerando um efeito paradoxal, em que as escolhas formais da autora materializam, presentificando-a, a ausência dos corpos, dos que foram desaparecidos, representados metonimicamente pelo desaparecimento da mãe de Daniel. As escritas do corpo ausente, para citar o título da excelente análise que Maria Zilda Cury faz do romance de Laje, incorporam o corpo ausente da escrita, como emblema do túmulo que lhe fora negado, em decorrência da ocultação e, em muitos casos, da extinção dos cadáveres dos militantes assassinados. Guillain assinala que, aspas, a palavra sema em grego, traduzida geralmente como signo, vestígio ou rastro, significa originalmente túmulo. A narrativa, composta de feixes residuais de vidas entrelaçadas, assoma como inscrição in memoriam dos mortos, ao mesmo tempo em que emerge como signo do que resiste à simbolização, vestígios do trauma em decorrência de uma irreparável perda. A palavra corpo, presente desde o título, adquire distintos matizes semânticos. Suas modulações alcançam um perímetro que vai da vida à morte, incluindo o limiar entre uma instância e outra, o átimo que converte cada célula operária da vida em matéria inerte. A escrita, que dá corpo à ausência,
Busca elaborar o trauma. Ao fazê-lo, aprofunda a falta, o imenso sorvedouro de concretudes. Por isso, Daniel reconhece, a certa altura, como é difícil escrever sobre o corpo. A dimensão inabarcável de sua experiência traumática repercute na ratificação da inacessibilidade do corpo materno, expressa, por exemplo, na passagem em que Melina confronta Daniel, inquirindo-o acerca dos motivos pelos quais, tendo se deparado com caixas lacradas pelo avô, contendo possivelmente recordações e documentos relativos à sua mãe, Daniel se recusa a abri-las, preferindo antes recorrer à biblioteca em busca de informações sobre a ditadura. Cito: só escrevemos quando nada mais pode ser feito. Só tomamos consciência tarde demais. Estamos sempre atrasados. Escrevo e apago de novo, mas a página não fica em branco, nunca. Fim de citação. Os rastros que conspurcam a página se assemelham às anotações deixadas pela mãe às margens do livro Alice no País das Maravilhas, o único espólio casualmente encontrado por Daniel no armário. A recolha desses rastros não converge para a restituição do corpo materno, pois, aspas, não há nada para captar nos espaços vazios, a não ser o vazio, fecho aspas, assim como não há nenhum mistério a ser decifrado nas anotações encontradas nas páginas do livro Alice, porquanto, aspas, não há nada para traduzir as palavras nas margens, a não ser as palavras nas margens. São palavras citadas do livro. A experiência de dormir na cama que fora da mãe tampouco lhe concede algum ilusório acalento. Impossível locupletar a falta que sente daquela que jamais conheceu. Cito: não lembro de nenhuma sensação de conforto ao dormir na cama de minha mãe. Não era nela, nem em seu sorriso que pensava, mas na sua ausência e na sua morte nunca confirmada, no seu corpo que não estava, que não se podia ver nem tocar. Isso me assombrava como um monstro no armário, mas muito pior do que um monstro no armário, porque eu sentia em minha pele, era um horror real. Para Daniel, o corpo da mãe permanece assim inabordável. Por isso, o registro do nome dela, Júlia, numa carta de Olívia, a irmã cuja existência até então ignorava e que mora em Portugal, era como marcar de tinta azul sua existência. A escrita solidifica, com seu poder de evocação, in effigie, o corpo desaparecido. As anônimas militantes que surgem no romance podem ser vistas como uma espécie de desdobramento tentacular da mãe de Daniel e de tudo que ela representa. O impedimento da maternidade, a violação do corpo feminino, a degradação e o aviltamento da mulher por ser mulher, as torpezas deflagradas pela repulsa aos aspectos fisiológicos exclusivamente femininos, enfim, toda sorte de violência de gênero cometida por forças armadas misóginas e covardes que se viciaram, mutilaram e silenciaram mulheres que atuaram na militância. No período da ditadura, a misoginia graçou incontinente nos quartéis. A sanha violenta dos militares contra as militantes derivava do fato de que essas mulheres ousaram romper com estereótipos ligados à imagem de submissão e passividade. Cito Maria Amélia de Almeida Telles. A ditadura aliou o ódio aos oposicionistas, ao ódio às mulheres. No romance, as histórias entrecortadas das militantes circunscrevem momentos em que elas submergem na ferocidade dos torturadores que dilaceram seus corpos e ultrajam sua dignidade. Como é o caso, por exemplo, da história de uma presa grávida, que durante as sessões de tortura recebe ameaças e insultos misóginos com vistas a rebaixá-la moralmente e extrair dela informações requeridas. Cito: o seu filho vai nascer doente, vai nascer morto, não vai nascer. Se você estiver mentindo, sua puta, você não vai ver seu filho, vagabunda. Quando ele nascer, ordinária, ou nasce morto, ou nasce órfão. Vai morrer, vagabunda.
Torturada várias vezes durante a gravidez, a certa altura a militante é submetida a uma cesariana sem direito à anestesia, o que causa sua morte. Cito: quando o médico veio, não deixaram dar a anestesia. Ela sentiu o corte, a sangue frio, a sangue quente. E de repente o vazio. Ouviu o choro cortando a cela, entre as paredes imundas, o choro do seu bebê. Antes de desmaiar, estendeu os braços, mas eles despencaram. Ouviu o próprio grito. Fechavam a sua barriga, a sangue frio, a sangue quente. Os braços inertes, a agulha entrando e saindo da pele. Ainda vislumbrou o pequeno corpo avermelhado, antes de a dor invadir os seus nervos. Ainda ouviu o choro se afastando, ecoando entre corredores e alas, antes de desmaiar. Antes de os olhos fecharem, ainda tentou, mais uma vez, estender os braços. A misoginia dos militares comparece também no capítulo dedicado a uma militante que se recusa a cortar os cabelos e que, durante a tortura, sofre atos violentos impulsionados pela repulsa à sua condição de mulher. Cito: nos interrogatórios, puxavam o emaranhado com força e a chamavam de porca. Depois que a deixavam nua, porca vadia. Quando a menstruação escorria pelas pernas, porca vadia nojenta. Quando não aguentava mais e apagava, desgraçada. Se por um lado a narrativa recorta histórias de muita dor e sofrimento vividos pelas personagens militantes, por um outro lado, o romance também sublinha o modo como, em meio à violência avassaladora, há espaço para o acolhimento solidário e empático, para as trocas afetivas que fortalecem a luta pela sobrevivência e dão algum sentido à vida, num momento em que a vida parece esvaziar-se de qualquer significado. É o caso de uma militante sobrevivente, recebida por uma mulher no aeroporto, que, vendo-a devastada e em lágrimas, a abraça e lhe diz: vai passar, vai passar. Ao observar as mãos machucadas, quase todas as unhas arrancadas, a mulher convoca uma manicure, que, de cabeça baixa, após olhar longamente os dedos da militante, como se fosse possível enxergar algo mais do que via, também chora. Com grande sensibilidade, Lage constrói essa passagem em que a solidariedade entre as mulheres conflui para restaurar a dignidade aviltada da sobrevivente. Cito: as unhas. A parte mais difícil e dolorosa foi pintar as unhas. O esmalte, ela escolheu a cor, não queria vermelho. A voz saiu arranhada num fio quando disse: vermelho não. A manicure pegou um esmalte bege, cor da sua carne, examinou as unhas, ainda azuis em alguns pontos, roxas em outros, irregulares, umas no sabugo, outras, arrancadas, ainda não haviam crescido. Mas vão crescer, a mulher que a recebeu no aeroporto disse. Seriam necessárias mais de 2 camadas para cobrir as manchas. Ainda assim, apareceria o roxo. Essa passagem lida sob a perspectiva do trauma como, aspas, escrita duradoura do corpo, fecho aspas, essa é uma expressão de Aleida Asman, simboliza a persistência da ferida na memória, equivalente a uma cicatriz de caráter irremovível. A despeito das tentativas de encobrimento, os sulcos do trauma perduram sob a forma de rastros mnemônicos perseverantes, pois só o que não termina, o que dói, fica na memória, para retomar um axioma de Nietzsche citado por Asman. As histórias descontínuas de Júlia e de tantas outras militantes que comparecem no romance de Lage expõem as feridas que ainda latejam sob nosso enfermo e amnésico tecido social. São histórias que apelam para ouvidos atentos e interessados, capazes de acolher o testemunho nelas inscrito, num esforço a contrapelo das políticas do esquecimento. A ficção, assumindo, aspas, a suplência da tradicional figura do narrador benjaminiano, fecho aspas, são palavras de Maria Rita Kell, contribui com fundamental e urgente trabalho de memória, visando a impedir que o recalque do passado
prevaleça indefinidamente. Cito Maria Rita Kell. Trabalhar a memória é transformar seus resíduos de modo que eles se incorporem aos termos da vida presente, sem que precisem ser recalcados. Se o romance de Laje fornece um testemunho solidário da violência de gênero praticada pelos militares contra as mulheres que atuaram na militância, o documentário Torre das Donzelas, dirigido por Susana Lira, apresenta testemunhos das próprias sobreviventes que se dispõem a compartilhar parte desse passado terrível de suas histórias pessoais e da história política do país. Esse documentário teve sua estreia em 2019, no Cine Metrópolis, aqui na UFES, e contou com a presença de Dilma Rousseff, que, aliás, tem uma atuação marcante, integrando o grupo de sobreviventes que atua na filmagem. As primeiras imagens, em preto e branco, pertencentes ao acervo da época, exibem situações de confronto nas ruas, com destaque para a truculência dos militares contra os militantes e o momento em que algumas jovens são detidas e levadas em camburões. Essa apresentação é arrematada com informações breves sobre a ditadura. Na abertura, propriamente dita, do documentário, o grupo de ex-guerrilheiras esforça-se para recordar a configuração arquitetônica da ala feminina do presídio Tiradentes, alcunhada de Torre das Donzelas, por meio de desenhos feitos a giz numa lousa. As lembranças dos espaços internos do presídio, que foi demolido em 1972, são inexatas e há uma hesitação na recomposição precisa de seus meandros. As cenas gravadas com as sobreviventes foram realizadas na reconstituição cenográfica da torre. A entrada das ex-guerrilheiras nesse cenário é um dos momentos mais emocionantes do documentário, como vocês vão ver. As imagens que focalizam as sobreviventes se alternam. Ora, a câmera abrange o grupo no cenário das celas, compartilhando suas lembranças e reproduzindo, inclusive, algumas das tarefas da rotina do confinamento. Ora, a câmera privilegia cada uma isoladamente, em primeiro plano, discorrendo sobre a experiência na prisão e tecendo reflexões acerca dessa experiência. O plano do grupo, às vezes, é feito como se a câmera estivesse do lado de fora das celas, de modo que as grades da prisão, mostradas de maneira difusa, fragmentam o conjunto, interceptando nosso olhar, obstruindo o alcance sem entraves às guerrilheiras, o que intensifica a ideia de encarceramento. Emulando a atividade intermitente da memória, determinada pelo lembrar e pelo esquecer, as cenas das sobreviventes são, em alguns momentos, intercaladas com encenações que reenviam a vivência na prisão, realizadas por atrizes jovens, remetendo às guerrilheiras à época de sua militância, numa espécie de evocação visual daquilo que a memória tenta resgatar. Em certas passagens, essas encenações recebem um efeito difuso, uma espécie de turvação as recobre, em contraste com a nitidez dos enquadramentos que captam as sobreviventes no tempo presente. Presente e passado recebem tratamentos estéticos distintos, sinalizando demarcações das instâncias temporais justapostas. Tudo se passa como se a opacidade do passado, no limite do apagamento, fosse tensionada pela força dos testemunhos, sinalizando a maneira como as centelhas desse passado irrompem no presente. Esse recurso estético, ao confrontar as temporalidades em questão, proporciona a percepção dos efeitos do passado no presente, sublinhando a permanência dos rastros da experiência pretérita na vida de cada uma das mulheres. Além das recordações atreladas ao sofrimento intenso, as sobreviventes recorrem a lembranças dos momentos de trégua, temperados de humor, alegria, irreverência e muita solidariedade entre elas. O documentário de Lira procura contemplar, assim, as mais diversas situações enfrentadas pelas guerrilheiras na torre: a crueldade e a covardia da violação de seus corpos, a difamação de cunho sexista, as imensas dificuldades de se levar adiante uma gravidez em condições tão adversas e insalubres,
a incapacidade de, no retorno de uma sessão de tortura, expressar o aviltamento físico e moral para as colegas que, acatando o silêncio da torturada, a recebem de volta com afeto e compaixão, a saudade insuportável dos filhos, a desconcertante confissão de delação de colegas, expondo o limite de tolerabilidade da dor, a conquista do banho de sol, dentre outras. Entre risos e lágrimas, as recordações emergem, tecendo histórias de resistência e coragem, de mulheres que um dia desejaram fazer parte de um processo de transformação social, na luta por um país democrático, mais justo e mais equânime. Tudo aquilo me traz recordações boas, porque eu lutei, diz Dulce Maia, uma das sobreviventes. A consciência da importância fundamental que tiveram nessa luta é o que as leva a rejeitar enfaticamente o epíteto de donzelas, pois, como afirma Yara Glória Areias Prado, outra sobrevivente, ali não tinha donzelas. O documentário termina com as ex-guerrilheiras finalizando na lousa a recomposição da torre e assinando seus desenhos. Após os créditos, Lira presta uma homenagem a cada uma delas, inserindo suas fotos com informações breves sobre suas vidas. A participação das mulheres nas operações revolucionárias contra a ditadura foi, aspas, intensa e generalizada em todas as organizações políticas que se encontravam na mais ferrenha clandestinidade. Fecho aspas, é um depoimento de Maria Amélia de Almeida Telles, ela mesma sobrevivente da tortura. A coragem com que as militantes desempenharam ações de combate ao Estado repressor representou um enorme desafio à ordem falocêntrica determinada a silenciá-las. Passadas algumas décadas, os torturadores ainda não prestaram contas dos crimes sexuais que cometeram. Enquanto eles permanecerem impunes, estaremos sujeitos à repetição da barbárie. Por isso, como afirma Telles, cito, torna-se urgente reconhecer que os danos e violações dos direitos humanos cometidos contra as mulheres pela ditadura militar devem ser dimensionados sob a ótica de gênero, para que se alcance com profundidade a verdade dos fatos, registrando-se que as militantes políticas, ou mesmo as que não eram, se recusaram a reproduzir o papel social de submissão e de dependência dos homens, contribuindo de maneira fundamental para a construção de uma democracia de fato, e isso num período histórico em que tudo o que faltava era a democracia. A democracia atual, para ser consolidada, precisa fazer justiça às mulheres de ontem e de hoje. Fim de citação. Gostaria de encerrar minha palestra mostrando então alguns trechos desse documentário, deixando, portanto, que as próprias sobreviventes nos contem sua história. Convido a todos a ouvi-las. Bom, vou compartilhar umas palavras finais aqui que a Fabíola pediu. Fabíola, você quer ler? Quer que eu leia? Posso ler. E eu queria terminar com isso. A luta dessas mulheres por verdade e justiça reivindica a continuidade, um devir, a construção de uma nova história, sob pena de o inimigo seguir triunfando. Que as gerações de hoje e de amanhã não ignorem esse apelo. Obrigada. Muito obrigada, Fabíola, pela excelente fala. Até difícil continuar depois disso, mas vamos passar então à fala do Márcio Seligman Silva e
ao final da fala do Márcio, a gente abre para comentários e inscrições de perguntas. Muito obrigada por enquanto. Márcio, agora é com você. Oi, Ana Castro. É um prazer estar aqui com vocês. Agora já estamos chegando de noite. Nesse evento tão interessante do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES. Eu vou ler um texto também, e aí depois então a gente discute. Essas duas obras que se apresentou, Fabiola, realmente são muito impactantes, e eu discuto bastante com meus alunos nos cursos sobre ditadura e testemunho que eu tenho dado na graduação. Inclusive foi interessante que no último curso os alunos escolheram esse livro da Cláudia Lade como o que eles mais gostaram com relação à ditadura, que é justamente de uma autora que já nasceu, né, sem ter experienciado, né? Ela é mais nova, é diferente, por exemplo, de um Kuczynski que vivenciou aquele período. Mas, enfim, depois a gente discute isso. O meu texto ele se chama Destruir as Falsas Imagens da História. Quando Freud, em 1938, em Londres, estava completando seu ensaio sobre Moisés, que levou por título O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, com um capítulo fundamental intitulado O Progresso na Espiritualidade, Walter Benjamin, também exilado, mas em Paris, formulou a sua última produção espiritual, as suas conhecidas teses sobre o conceito de história. Ambos autores escreveram em resposta ao perigo e à destruição fascista. Um dado pouco destacado nas teses benjaminianas e nos manuscritos em torno dela é a reiterada aparição do gesto de explodir. Eu cito Benjamin. A história é objeto de uma construção cujo lugar é construído não pelo tempo homogêneo e vazio, mas por aquele que vem preenchido pelo tempo agora. Assim, para Robespierre, a Roma antiga era um passado carregado de tempo agora que ele fez explodir no contínuo da história. A Revolução Francesa compreendia-se como uma Roma ressurgida. Ela citava a Roma antiga exatamente como a moda cita um traje do passado. Fim da citação. Esse modelo de citação temporal está na base do movimento histórico-temporal revolucionário que ele define nessa mesma tese como o salto de tigre em direção ao passado. Então tem essa famosa expressão benjaminiana da Revolução como esse salto do tigre em direção ao passado. A Revolução é a explosão da temporalidade linear, com sua lógica cronológica, que justifica e replica a dominação. Na tese 15, lemos ainda, eu cito, a consciência de fazer explodir o contínuo da história é própria das classes revolucionárias no momento de sua ação. A grande revolução introduziu um novo calendário. O dia que dá início a um calendário funciona como uma câmera rápida da história. Fecha aspas. A história aos pedaços, explodida, iconoclasta com relação aos ditos grandes vultos e pseudo-heróis, é essa a história dos oprimidos em seu levante revolucionário que interessa a Benjamin. Diferentemente da imagofobia, por exemplo, de um Arnold Schoenberg, né, o músico, apresentada poucos anos antes, em 1933, em sua ópera Moses und Aaron, e também, diferentemente de Sigmund Freud, no seu mencionado ensaio sobre Moisés, Benjamin pensa em uma revolucionária política das imagens, né? Porque, como eu falei, tanto Schoenberg quanto Freud eles se mostravam, né, iconofóbicos, eles faziam uma crítica radical do culto das imagens, eles que estavam convivendo com aquele culto dessas imagens fascistas, né, que estavam dominando cada vez mais a paisagem política e a esfera pública, né? Já o Benjamin ele vai pensar numa política das imagens. Na tese seguinte, seguindo aqui o manuscrito das teses de Hannah Arendt, de onde eu cito, o Benjamin tem várias versões do manuscrito das teses, né? Inclusive, ano passado eu publiquei, junto com o Adalberto Müller, uma tradução dessas várias versões, né? E eu cito aqui da versão desse manuscrito que ele deu de presente para Hannah Arendt. Cada manuscrito é uma versão, às vezes, bastante diferente da outra, né? Então, na tese seguinte, seguindo aqui o manuscrito das teses de Hannah Arendt, de onde eu cito, novamente, Benjamin faz uma variação da tese acima citada, enfatizando essa necessidade de explosão da matriz burguesa da história como linear e ascendente e que se daria em um tempo vazio e homogêneo. Eu cito novamente o Benjamin.
A história é objeto de uma construção cujo médium é constituído não pelo tempo homogêneo e vazio, mas por aquele que vem preenchido pelo tempo agora. Esse conceito de Jetztzeit, tempo agora. Então, o que interessa para o Benjamin é não uma temporalidade homogênea e vazia, né, linear, mas esse tempo agora. Onde o passado está carregado com esse material explosivo, a pesquisa materialista acende o pavio do contínuo homogêneo e vazio da história. Nesse processo, se prepara a explosão de uma época para fora desse contínuo. Fim da citação. Nessa versão da tese, que depois se tornou, em outras versões, a de número 14, fica claro o procedimento heurístico-político de Benjamin. Deve-se romper, explodir os falsos contextos, as falsas imagens que projetam um modelo único, linear de progresso. Antes, deve-se lutar por um tempo fora da noção burguesa de progresso. Romper com os quadros de memória implica romper com idolatrias que alimentam a reprodução do modelo burguês de dominação. Contra a linearidade épica, Benjamin nos fala de um tempo suspenso, justamente o tempo agora da explosão, que nos leva a outra constelação política, ainda recalcada pelas falsas narrativas. Eu cito novamente Benjamin. O materialista histórico não pode abdicar do conceito de um presente que não seja transição, mas para no tempo e se suspendeu. Pois esse conceito define precisamente o presente em que ele escreve a história para sua pessoa, esse momento em que o tempo está em suspensão. O historicismo apresenta a imagem eterna do passado. O materialista histórico tem com ele uma experiência única. Então, cada presente vai romper, né, a crosta dessa camada, dessa falsa história, né, linear e contínua, e vai produzir um curto-circuito com esses outros espaços, né, que tem uma espécie de afinidade eletiva com o nosso presente. E justamente essa carga explosiva, esse pavio que o pesquisador, historiador acende, produz essa ruptura, rompe com essa falsa continuidade que sempre legitima, né, o estado atual da dominação. Esse historiador revolucionário deixa aos outros, continua Benjamin, a função de se acabarem no bordel do historicismo com a puta do era uma vez. Ele se mantém senhor de suas forças, viril o bastante para fazer explodir o contínuo da história. Fim da citação. Já nos manuscritos em torno das teses, lemos, eu cito também a partir dos fragmentos que foram deixados de fora das teses propriamente ditas. Aspas, o momento épico vai ser inevitavelmente explodido no curso da construção. A liquidação do elemento épico deve ser tomada tal e qual Marx, como autor, a empreendeu no Capital. Ele reconheceu que a história do Capital só podia ser feita sobre a ampla estrutura de aço de uma teoria. Fecha aspas. Ou seja, ao invés da enganosa narrativa linear e triunfal da história das elites, a partir de Marx, Benjamin vislumbra uma história fundamentada numa construção, ou seja, com uma forte base teórica que a guia no sentido de produzir a explosão do modelo histórico e historiográfico da burguesia e do historicismo. Outro componente fundamental e sempre atual dessa filosofia da história de Benjamin, que a faz urgente mesmo, né, eu considero nesse nosso momento que nós vivemos, no Brasil, sobretudo, é a sua consciência diante das ameaças do perigo que nos espreita no presente. Repito, assim como Schoenberg e Freud, também Benjamin escreve a partir da realidade do fascismo e de sua ameaça genocida. Dentre os fragmentos em torno das teses, escreveu Benjamin, eu cito, é necessária uma teoria da história a partir da qual se possa encarar o fascismo. Fecha aspas. A destruição, explosão, é uma ação antifascista. Daí a sua filosofia da história se voltar para o passado, para os mortos, e não para um eventual futuro triunfal, como faz a burguesia e a social-democracia da época do Benjamin, e ainda hoje. E, ao mesmo tempo, ela se volta para o presente, para os oprimidos pela máquina capitalista e sua face ou fase fascista. Eu cito Benjamin novamente. O elemento destrutivo ou crítico na historiografia
entra em vigor a partir da explosão da continuidade da história. A autêntica historiografia não escolhe seu objeto de modo leviano. Ela não o apanha, ela o explode para fora do transcorrer histórico. Esse elemento destrutivo da historiografia deve ser concebido como uma reação a uma constelação de perigo que ameaça tanto o transmitido quanto os destinatários dessa tradição, ou seja, nós aqui e agora. A historiografia, continua Benjamin, responde a essa constelação de perigo. Ela tem que provar nela a sua presença de espírito. Nessa constelação de perigo, a imagem dialética relampeja num clarão. Ela é idêntica ao objeto histórico. Ela justifica a explosão do contínuo, conclui Benjamin. Imagem dialética, Benjamin define em outro fragmento, eu cito, pode ser definida como a recordação involuntária da humanidade redimida. Então, eu repito, imagem dialética seria a recordação involuntária da humanidade redimida. A imagem dialética se dá no instante de contração temporal, no encontro revolucionário do passado com o presente, na interrupção do contínuo da dominação, no relampejo redentor. Explodir os quadros históricos tradicionais e que alimentam a manutenção da opressão implica desmistificar a ideia de progresso, como Benjamin o fez de maneira primorosa na famosa tese do Anjo da História, assim como o conceito humanista e iluminista de cultura, associado a uma concepção antropomórfica do devir histórico de cada nação e de sua formação supostamente homogênea e orgânica. Então, Benjamin ele insiste nos fragmentos das teses da história dele, essa crítica a esse conceito humanista e iluminista da formação como algo homogêneo e contínuo, que está na base de uma concepção racializada, racista e fascista da nação. Esse modelo burguês de pensar e concretizar a história a partir dos quadros nacionais e de sua formação é um dispositivo memoricida e genocida que apaga as diferenças para produzir uma falsa unidade homogênea. Uma falsa unidade homogênica, desculpa. Daí Benjamin, em vários momentos, atacar de modo decisivo esse modelo de abordagem histórica. Eu volto a citar o Benjamin, dos fragmentos em torno das teses. A representação de uma história universal está vinculada à do progresso e da cultura, a fim de que todos os instantes da história da humanidade possam ser enfileirados no encadeamento do progresso, devem ser colocados sob o denominador comum da cultura, da ilustração, do espírito objetivo ou como quer que se queira chamar. Fecha aspas. Esse modelo, para Benjamin, deve ser explodido para se salvar a história dessa falsificação. Entre os textos sobre o conceito de história, encontra-se também um pequeno e precioso fragmento em que Benjamin cita-se a si mesmo. Ele cita-se recorrendo a um trabalho que ele tinha escrito cerca de 10 anos antes. E o texto é o seguinte, que está nos manuscritos em torno das teses. Organizar o pessimismo significa descobrir o espaço de imagem no espaço da ação política. Eu repito, organizar o pessimismo, isso é um conceito que eu acho de uma atualidade também absurda. Organizar o pessimismo significa descobrir o espaço de imagem no espaço da ação política. Esse espaço de imagem, contudo, não se deixa medir de forma contemplativa. Esse procurado espaço de imagem é o mundo de atualidade plena e integral. Aqui, fim da citação do próprio ensaio que o Benjamin está citando, de 29, que é justamente o surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia. Então, ele recorre a essas ideias desenvolvidas cerca de 11 anos antes, 10, 11 anos antes, né, que ele escreve essas teses em 39, 40, e o ensaio do surrealismo de 29, para justamente mostrar a atualidade de se pensar esse conceito de se organizar o pessimismo a partir dessa ideia de um espaço de imagem associado à ação política. Então, uma ideia de que a ação política ela se dá a partir de uma reorganização de um espaço imagético, né? Nesse ensaio de 29, ele também fala, né, que se deve mobilizar para a revolução as forças da embriaguez. Então, é uma ideia bastante surrealista, por isso que também está no ensaio do surrealismo isso, de uma fusão entre, né, o ativismo político e o ativismo artístico.
Tratava-se daquilo que ele denominou, inspirado no surrealista Pierre Naville, justamente desse conceito de organização do pessimismo. Nada mais atual, eu comento. A tarefa que ele se colocava era de alterar radicalmente a relação entre a política e a moral a partir dessa mobilização. Nessa visão, em oposição ao otimismo burguês da social-democracia e ao arcabouço imagético dos seus poetas, né, associados à social-democracia, prega-se um pessimismo de princípio como guia para a mudança. E, sobretudo, trata-se de uma clara consciência de que o único avanço alcançável no atual modelo capitalista é o da técnica que leva à morte e à destruição. Se a gente pensar na nossa atual crise pandêmica, a gente vê que o Benjamin tem toda a razão. Para organizar o pessimismo, seria necessário simplesmente extirpar a metáfora moral, escreveu Benjamin, da esfera da política. Ou seja, pensar a política não mais a partir de uma moralidade, né? Aquela coisa do político que vai com a vassourinha, do político que vai se colocar como salvador da pátria, que vai acabar com os corruptos, que são os populistas, né? De ontem e de hoje. Então, deve-se extirpar a metáfora moral da esfera política e descobrir, escreve Benjamin, no espaço da ação política, o espaço completo da imagem. Fim da citação. Ou seja, tratava-se e trata-se ainda agora, ontem e hoje, de reconhecer na política voltada para o moralismo, para a chamada luta contra os corruptos, para a higiene que eliminaria os esquerdistas, a mais clara expressão do fascismo. Benjamin formula aqui o embrião de uma técnica do artista, que vale também para o intelectual de um modo geral, que consiste em extrair da ação um novo e poderoso espaço de imagem, Bildraum, como ele fala, correspondente a um mundo que ele define como sendo nessa atualidade completa e multifacetada, que leva a uma destruição da imagem que o próprio indivíduo costuma carregar de si. Então, nesse processo, primeiro a gente precisa superar a nossa autoimagem. Ele denomina esse processo de destruição dialética. É essa destruição mesma que garante um novo espaço de imagem, esse novo Bildraum, que ele descreve de modo mais concreto como um espaço de corpo, Leibraum, que também tem um sentido coletivo em Benjamin, pois ele fala também o coletivo é corpóreo. Então ele está falando de imagens que nos atravessam, que nos constituem, que nos sustentam, né? Aquilo hoje em dia que a gente fala de discursos identitários, em que, na época, o Benjamin pensava do ponto de vista da estruturação de uma contra-história pensada a partir dos oprimidos, a partir do proletariado, enfim, inspirado justamente no Capital de Marx. Mas esses conceitos benjaminianos podem ser e devem ser expandidos e atualizados, né? Então, essa ideia desse coletivo corpóreo, desse Bildraum, esse espaço imagético, que é um espaço corpóreo. Essas imagens que nos constituem, que nos mobilizam, né? Então, se a gente pensar, então, esse grande debate que temos agora dos monumentos nas cidades, né? Dos nomes de ruas, são todos espaços imagéticos nos quais nós habitamos, né? Que nos habitam também e que nos constituem, que constituem discursos, constituem matrizes para determinadas ações políticas, que são ações que reproduzem, replicam, né, uma tradição de domínio de uma certa classe sobre outras, de certo grupo sobre outros, né? Então, explodir com esse espaço imagético, né, produzir essa crise dessas imagens para criar um novo espaço imagético, um novo espaço corpóreo, essa é a proposta benjaminiana inspirada também nos surrealistas. Assim, ele reivindica o que ele chama também de um materialismo antropológico, inspirado nos surrealistas. Nesse materialismo, é o espaço da imagem que permite uma ação efetiva no presente. Como produzir a destruição dialética das falsas totalidades através de obras que apresentem o presente em sua atualidade completa e multifacetada? Né, eu me pergunto, como extirpar a metáfora moral da esfera política? Trata-se de uma guerra de imagens, né, que o Benjamin está propondo, que incidem sobre nossos corpos e os dominam. Saber organizar o pessimismo, construindo um outro campo imagético, como espaço corpóreo, é uma das tarefas principais da cultura hoje. A produção cultural se tornou o espaço de resistência e, por isso, está sendo, como a época de Benjamin, perseguida e tentativamente calada e destruída.
o pós-Segunda Guerra, a impossibilidade das imagens e o sublime. Sempre que Adorno reformulou a frase de seu ensaio Crítica Cultural e Sociedade, que indica uma mudez poética pós-Auschwitz, ele fez questão de manter-se na aporia. O que ele varia é a reflexão sobre a possibilidade da existência da arte após aquela catástrofe, mas não seu estatuto contraditório, autodestrutivo mesmo. Daí essa famosa frase de Adorno, né, escrever um poema depois de Auschwitz é um ato de barbárie. Daí essa famosa frase de Adorno, apesar do equívoco, sem dúvida, contido nela, ser um dos momentos de maior verdade na reflexão estética do século XX. Na sua teoria estética, por exemplo, ele deixa clara a ressalva de que, após Auschwitz, a arte não pode mais pretender ser inocentemente alegre. Para ele, o conceito de deleite artístico, enquanto constitutivo, deve ser eliminado, que é uma ideia também muito importante que acontece nas artes ao longo, desde o romantismo, mas sobretudo no século XX. Né? Essa despedida da arte como um campo de entretenimento, de uma espécie de prazer superficial. Como ele escreveu em 62 em seu trabalho Engagement, também referindo-se ao seu texto de 49, né, sobre a poesia pós-Auschwitz, eu cito novamente Adorno, o excesso de sofrimento real não permite o esquecimento. A palavra teológica de Pascal, on ne doit plus dormir, deve-se secularizar. Aquele sofrimento requer também a permanência da arte que proíbe. Então, ele proibia a arte, né? aquela formulação, né? A poética, não se pode fazer poesia depois de Auschwitz. Por outro lado, ela exige a arte, né? Para que a gente mantenha essa memória. Né? O esquecimento não pode ser admitido. Né? O imperativo é aqui, como no trabalho das passagens de Benjamin, o do despertar e, sobretudo, o despertar para a morte do outro. Mas Adorno imediatamente dispara o gatilho de sua dialética negativa e problematiza, sem interditar, a arte extraída do sofrimento. Então, Adorno continua o seu raciocínio. A chamada configuração artística da crua dor corporal dos castigados com coronhas contém, mesmo que de muito longe, o potencial de, espremendo-se, escorrer prazer. Então, esse paradoxo da representação da violência que produz o prazer. Pelo princípio da estetização estética e até pela prece solene do coro nas tragédias, o destino da estilização estética, e até pela prece solene do coro nas tragédias, o destino imponderável se apresenta como se tivesse tido algum sentido algum dia. Então, a própria construção narrativa trágica dá sentido para aquelas coisas que muitas vezes era uma tremenda violação, né, do sentido, uma destruição da lógica, uma destruição do humano. É transfigurado e tira-se, assim, um pouco do seu horror com essas construções estéticas. Basta isso para fazer-se injustiça às vítimas, quando, entretanto, perante a justiça, nenhuma arte que evitasse o caminho delas resistiria. Fecha aspas. A arte, mesmo de um radicalismo estético, como a de Schoenberg, no seu O Sobrevivente de Varsóvia, ou da literatura de um Kafka e de um Beckett, não deixa de ser também traição, afirma Adorno, na mesma medida em que é consolo. Mesmo assim, pondera Adorno, não há quase outro lugar, senão na arte, em que o sofrimento encontra a sua própria voz. Ou ainda, como lemos em outro artigo dele, A Arte e as Artes, de 66, é uma passagem que eu acho bastante importante e pouco lembrada do Adorno, também muito atual. Enquanto a situação não admite mais a arte, nesse sentido que ia o teorema sobre a impossibilidade de poemas após Auschwitz, né, ele se lembrando, né, ela precisa sim dela. Então, enquanto a situação não admite mais a arte, ela precisa sim dela. Sempre esse mesmo movimento aporético no pensamento adorniano. E ele continua: pois a realidade sem imagem tornou-se a completa contraparte da situação sem imagem, na qual a arte desapareceria, pois a utopia que se inscreve em toda obra de arte teria se realizado. Fim da citação. O buraco negro do inumano, eu comento,
A mudez da violência crua encontra-se aqui nesta passagem com a luminosidade plena e também não representável da realização da utopia. Se a arte é a inscrição do sofrimento, no mundo utópico realizado, não haveria sequer a necessidade da arte, segundo Adorno. Esse ser sem imagem da realidade, essa construção que me interessa aqui nessa passagem que eu acabei de citar, né? Não sei se tem alguém aqui do alemão, né? De bilderlose Realität, né? Então, o ser sem imagem da realidade, que reaparece como metáfora negativa central no filme de Hitchpan, né? Já que estamos num seminário também sobre cinema, sobre sua experiência de sobrevivente do Khmer Vermelho, L'Image Manquante, A Imagem que Falta, de 2013, não sei se vocês conhecem esse filme maravilhoso. Então, esse ser sem imagem da realidade remete-nos ao conceito de sublime que havia sido revalorizado na época da fundação moderna da estética por autores como Edmund Burke, Moses Mendelssohn, Lessing, Kant e Hegel. Adorno também trata desse elemento sem imagem na sua teoria estética, quando ele detecta o que ele chama de uma invasão do sublime na arte, a partir do final do século XVIII, ou seja, justamente a partir do romantismo. Esse sublime, ele aproxima do desencadeamento do elementar, sendo que o espírito da arte é descrito por ele como autoconsciência de nosso ser natural. A arte passa a ser comandada, a partir de então, do romantismo, segundo Adorno, né, por uma dialética entre o espiritual e o elementar, ou o repelente e o desagradável. Em uma palavra, o nosso ser natureza sempre recalcado, ou o nosso ser apenas um animal que Schiller tentara descartar da literatura, né? Passa a ter essa preponderância na construção estética. Aquilo que era recalcado vai sendo cada vez mais tentativamente apresentado nas artes. Adorno nota que o que é sensualmente desagradável é considerado possuir agora, né, uma afinidade com o espírito. O sublime penetra para ele as configurações artísticas, tornando-se latente, ou seja, onipresente nas obras. Esse sublime não é mais o da teoria estética de Kant ou de um Schiller, mas sim a indicação desse inumano, do sem representação, do sem imagem. Mas é verdade que já o autor anônimo do primeiro tratado sobre o sublime havia visto no silêncio uma das mais intensas manifestações do sublime. Eu lembro esse autor, né, o Pseudo-Longino, né, que ele anonimamente perdeu, né, a autoria desse tratado do primeiro século. Ele afirma: o sublime é o reboo da grandeza da alma. Por isso mesmo, sem uma palavra, suscita admiração de per si um mero pensamento, graças à sua grandeza mesmo. Como o silêncio de Ajax na evocação dos mortos da Odisseia, que é algo grandioso e mais sublime do que qualquer palavra. Fecha aspas. É importante lembrar que a teoria do sublime, do chamado Pseudo-Longino, é uma teoria retórica, do convencimento pelo uso de imagens arrebatadoras. Assim, ele enfatiza a força persuasiva da emoção desencadeada pelo sublime como mais forte do que os argumentos lógicos. Para ele, eu cito novamente o autor anônimo, o sublime, surgido no momento certo, tudo dispersa como um raio e manifesta inteira de um jato a força do orador. Fecha aspas. Como no relampejar da imagem dialética benjaminiana que vimos acima, a ruptura sublime indica um irromper de uma força antes recalcada. O que me faz pensar, não sei se alguns de vocês já esteve ou pode vir em São Paulo, assistir essa exposição do Alfredo Jaar, que é um artista chileno que está tendo uma exposição maravilhosa no Sesc Pompeia, que tem uma obra que se chama justamente O Som do Silêncio, que é caracterizada pela apresentação de uma imagem, que é essa famosa fotografia do Kelvin Carter, de um menino morrendo de fome no Sudão, e atrás dele aquele enorme abutre, né? O Carter ganhou um prêmio Pulitzer por essa foto, só que o Jaar ressignifica benjaminianamente essa foto, contando a história dessa foto, narrando a história dessa foto, e no final dessa apresentação existe uma projeção
de uma luz estroboscópica fortíssima, né, em quem está vendo essa obra. Né? Então tem esse jogo dessa destruição de uma imagem que tinha sido transformada em clichê e a recriação, uma ressignificação poderosa dessa imagem do Kelvin Carter. Jean-François Lyotard, nos anos 70, vai retomar o conceito de sublime para tratar de obras de artistas como Barnett Newman, com seus traços, zips, funcionando como linhas de forças intensas, conectando a terra e o céu em um instante. O inapresentável, uma estética da ausência, seria a marca das obras do pintor norte-americano, segundo Lyotard. Em outra vertente, na mesma época, o cineasta Claude Lanzmann iniciou a filmagem do seu documentário épico Shoah, né, terminado em 1985, que tentava também formular uma nova estética aliada à ética da representação e derivada do excesso de dor e de morte. Também Lanzmann, com seu filme, quis apresentar, nas palavras que vimos de Adorno, a realidade sem imagem, em um filme que recusa utilizar imagens de documentário, que ele denomina de imagens sem imaginação, e se baseia na voz, na acústica, relembrando o que lemos sobre a mística judaica, o que se pode ler sobre a mística judaica da voz, né? Aquela ideia de que o Deus judaico, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus irrepresentável, é um Deus associado só a essa ideia da voz, né? Ele se comunica só pelos nossos ouvidos, pela audição e não imageticamente. Essa estética negativa de Lanzmann já havia sido moldada em debates na França em torno da apresentação da Shoah no cinema. Em um artigo do número 120 dos Cahiers du Cinéma, Jacques Rivette fizeram uma crítica arrasadora do filme Capô, de Giulio Pontecorvo, de 60, por sua estetização do horror. Então, essa questão que o Adorno também tinha como muito importante, de uma crítica da ideia de estetização do horror. O Jacques Rivette viu nesse filme, que eu não sei se vocês conhecem, o Capô, do Giulio Pontecorvo, que tem um romance acontecido dentro de Auschwitz. De fato, ver esse filme hoje provoca um estranhamento, uma agonia incrível. Né? E ele, então, já nos anos 60, fez uma crítica radical desse filme. O trecho que interessa aqui dessa crítica de Rivette, né, merece ser citado, pois ele ainda inspira uma contra-estética ética da apresentação da barbárie. Eu cito, então, o Rivette criticando esse filme do Giulio Pontecorvo. Veja, no entanto, em Capó, o plano em que Riva se suicida, atirando-se sobre o arame farpado eletrificado. O homem que decide, nesse momento, fazer um travelling para a frente, para reenquadrar o cadáver desde baixo, tomando cuidado de registrar exatamente a mão levantada em um ângulo de seu enquadramento final, este homem só tem direito ao mais profundo desprezo, conclui Rivette, criticando o Giulio Pontecorvo. Né? Essa ideia do enquadramento estético bonito de uma coisa terrível, que era uma cena de alguém se suicidando no campo de concentração. O que é questionado aqui é uma determinada estetização da catástrofe. Né? O próprio... O Serge Daney, um discípulo do Rivette, né, cerca de 15 anos depois, vai retomar essa resenha do Rivette para formular a seguinte frase: pas de fiction après Resnais. Né? Não podemos aceitar mais a ficção depois do Resnais. E quando ele escreve isso, ele estava pensando no documentário do Resnais, Nuit et Brouillard, né? Noite e Névoa, né? E Neblina, né? Que é um documentário sobre a questão também dos deportados franceses que foram assassinados nos campos de extermínio nazistas. Então, a gente vê como essa crítica, né, do Rivette vai repercutir no Serge Daney, né, e até hoje ela repercute, como eu falo, nessas discussões em torno da representação, da representabilidade do horror. Você não viu nada em Hiroshima. Em 1960, mesmo ano do Capô, de Pontecorvo, Marguerite Duras publicou o livro Hiroshima, Mon Amour, com um roteiro que serviria de base para o filme de Alain Resnais, né, o mesmo Alain Resnais, né, do Nuit et Brouillard. Na sinopse inicial do livro-roteiro, lemos que, então eu cito as palavras da Marguerite Duras nessa apresentação, nessa sinopse que ela faz de Hiroshima, Meu Amor. Estamos no verão de 1957. Em agosto, em Hiroshima.
E uma francesa que se encontrava na cidade para fazer um filme sobre a paz retornará no dia seguinte para a França. Na cena inicial do filme, essa francesa anônima, nunca nomeada, está enlaçada em um japonês em um ato de amor. Vemos apenas fragmentos de seus corpos e escutamos um diálogo inusitado sobre Hiroshima. Então a gente tem essa francesa, esse japonês, numa cena de amor, eles estão fazendo amor, e fragmentos dos corpos, né, são enquadrados e ao mesmo tempo a gente vai escutando esse diálogo. E a Marguerite Duras, nessa sinopse, ela descreve o diálogo. E eu cito as palavras da Marguerite. Ela diz a ele que ela viu tudo em Hiroshima. Vemos o que ela viu. É horrível. Né? Então, aqui nesse momento que a Marguerite Duras diz vimos o que ela viu, é horrível, no filme que a gente vê um monte de séries de Hiroshima destruída, Hiroshima pós-bomba atômica, e fotografias, imagens do Museu de Hiroshima, né, do Museu da Bomba, que a francesa visitou. Então ela diz, né, eu vi tudo em Hiroshima. Né? E como diz a Marguerite Duras, de fato nós vimos o que ela viu e é horrível. No entanto, continua Marguerite Duras, ele, né, o japonês, negará e taxará as imagens que ela viu de mentirosas e repetirá de modo impessoal, insuportável, que ela não viu nada em Hiroshima. Continua a sinopse. O primeiro tema será alegórico. Trata-se, em suma, de um tema de ópera. Impossível falar de Hiroshima. Tudo o que podemos fazer é falar da impossibilidade de se falar de Hiroshima. O conhecimento de Hiroshima sendo, a priori, posto como uma armadilha exemplar do espírito. Fim da citação da Duras. A primeira fala do filme é justamente do arquiteto japonês dizendo e repetindo insistentemente "Tu n'as rien vu à Hiroshima". Você não viu nada em Hiroshima. Nada. As imagens do museu sobre a bomba atômica em Hiroshima e também de filmes sobre esse evento são passadas intercalando essa cena inicial. A francesa afirma "J'ai tout vu", eu vi tudo, para novamente ser contradita pela negativa de seu companheiro. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. Hiroshima é invivível, Hiroshima é invisível. Apenas uma estética que incorpore essa negação poderia tentar indicar essa espaço-temporalidade do trauma, né? Que é o que justamente o filme do Resnais, com esse roteiro da Duras, tenta fazer. Mas eu não vou continuar falando do filme aqui. Vou falar de um outro assunto, já indo caminhando para a minha conclusão, que é a virada testemunhal e decolonial da cultura do saber. Paralela a essas discussões desencadeadas pelo terror das guerras e genocídios do século XX, encontra-se um profundo debate, mais amplo e cheio de reverberações, que conecta essas questões em torno da apresentabilidade da violência ao próprio sistema da modernidade como uma máquina genocida. Então, trata-se de uma reflexão que eu chamo aqui justamente de mais ampla, que vai pensar esses dilemas da apresentação do ponto de vista de uma longa história, que é essa história da máquina, da modernidade como uma máquina genocida. Refiro-me às lutas pela descolonização e ao pensamento pós e decolonial derivado dessas lutas. Em 2019, o curador cabaronense, radicado em Berlim, Bonaventure So Bijang Nidkung, propôs pensarmos um conceito de desoutrização como estratégia de crítica e desconstrução das geografias e narrativas que instituem poderes centrais em nossas sociedades. Seu texto para o catálogo da 21ª Bienal Vídeo Brasil teve por título Desoutrização como Método e levou como subtítulo uma frase em Ngemba, que, traduzido, significa algo como mantenha o seu, que eu mantenho o meu. Então, desautorização como método, mantenha o seu, que eu mantenho o meu. Vejamos como esse texto pode ser lido como uma proposta de revisão dos hábitos coloniais de se pensar a nossa autorrepresentação, ou seja, como um projeto de explosão de modelos históricos tradicionais dentro de uma proposta bastante benjaminiana.
Proponho pensarmos, a partir desse texto de Nidikung, uma memória que seja uma outra versão da história, uma verdadeira contratradução empoderadora da tradição, uma autêntica escrita a contrapelo no sentido benjaminiano. É importante destacar que o texto se apresenta como parte de um projeto que nasce em resposta à ascensão daquilo que Nidikung chama de supremacistas patriarcais brancos da extrema-direita, né, em eleições nos Estados Unidos, e também ele comenta que também ascenderam em diversos países europeus. Podemos, sem problemas, acrescentar aqui a América Latina nesse contexto. A desoutrização responde, portanto, a um processo político que pode ser acompanhado de modo claro desde os anos 90 e que permitiu o que Nidikung chama de canibalização da outridade. Canibalização da outridade, ou seja, um movimento, sobretudo ocidental, de incorporação de seus outros, acompanhado, no entanto, pela criação brutal de novas outrizações, sobretudo voltadas contra o mundo árabe, movimento que ele chama de regurgitação de outridades. Nesse processo que se dá a referida ascensão supremacista, que acaba por reforçar os mecanismos de outrização subalternizadora. Então, a questão dele, ele fala de uma história moderna da autorização, de uma tentativa de se ir contra essa autorização a partir desses movimentos de abertura ao outro, só que ele fala, nesse movimento se produz novamente, né, novas subalternizações. Com Freud, em seu ensaio Psicologia das Massas e Análise do Eu, ou com René Girard, no seu ensaio A Violência e o Sagrado, poderíamos pensar essa outrização violenta, da qual Nidikung nos fala, como a criação de bodes expiatórios, de grupos que são estigmatizados e sacrificados em nome da manutenção da lei e da ordem. Mas ele atualiza essa questão ao mostrar um movimento sutil, que ele chama de soft power, que consiste na representação aparentemente inclusiva dos outrizados, como ocorre em exposições e eventos públicos voltados, quer à África, quer ao chamado mundo árabe. O outro, recorda Nidikung, acompanhando aqui uma série de autores decoloniais, como Stuart Hall, Achille Mbembe e Grada Quilomba, é uma superfície de projeção de medos. Outrizar é criar um monstro a partir de si e lançá-lo sobre a imagem do outro, para conseguir viver melhor consigo mesmo. O outrizado vive sob uma opressão econômica que é, de certo modo, garantida pela opressão simbólica que impede que ele seja um eu. Assim, Grada Quilomba, né, uma artista, performer, psicóloga, filósofa portuguesa de origem africana que vive em Berlim, assim Grada Quilomba narra a libertação que significou para ela sair de Portugal e ir para Berlim. Ela fala de uma urgência vital nessa saída. Eu cito a Grada Quilomba: não havia nada mais urgente para mim do que sair para poder aprender uma nova linguagem, um novo vocabulário no qual eu pudesse finalmente encontrar-me, no qual eu pudesse ser eu. Fecha aspas. O outro é, ao mesmo tempo, rejeitado, visto como mal e também desejado sexualmente. Nos dois momentos da projeção, ele é objetificado, destituído de self pelo outrizador, ou otherer, né? Já que o Nidikung faz a sua teoria, assim como a Quilomba, eles optam por escrever em inglês, que é uma língua onde essa questão do binarismo de gêneros é mais relativizada. O método da desoutrização consiste, então, em procedimentos voltados para, antes de mais nada, inscrever de modo claro, tornando consciente ao otherer e, sobretudo, ao outrizado, esse mecanismo colonizador. Trata-se de interromper, explodir e barrar a continuidade da longa narrativa colonial. Essa produção de consciência deve, por sua vez, estar na base de uma resistência às reinvestidas neocoloniais. Cabe pensar em modelos de viver juntos para além da lógica da outrização e do ser outrizado. Nidikung está consciente, como também tem enfatizado Achille Mbembe, quanto à íntima relação entre racialização, outrização, colonialismo e sua volta neocolonial
com o modelo capitalista. A comoditização e a lógica do lucro transformam pessoas e a natureza em engrenagens do sistema. A proposta de Nidkung é a de demolição de cartografias de poder, ou seja, destruir as falsas narrativas coloniais e de, por outro lado, ele afirma também, recalibragem das relações humanas e não humanas, espaciais e sociais, baseadas em uma interdependência de todos os seres animados e inanimados que coabitam este mundo. Fim da citação. O logos ocidental, seu logocentrismo, que anula todas as manifestações que diferem da tradição eurocêntrica, é outrofóbico e, no limite, outricida. O outro é considerado como estando fora do lugar da produção do saber, ele se encontra apenas no lugar específico, que é sempre antípoda do lugar do saber, trata-se de um lugar atópico, sem lugar. Quilomba escreve, eu cito novamente Grada Quilomba, corpos brancos, ao contrário, são construídos como próprios. São corpos que estão no lugar, em casa, corpos que sempre pertencem. Eles pertencem a todos os lugares. Na Europa, na África, no Norte, no Sul, Leste, Oeste, no centro, bem como na periferia. Fecha aspas. As intelectuais negras estariam fadadas a habitar a periferia, às margens. Daí os estudos decoloniais contemporâneos não deverem mais reproduzir inocentemente essas dicotomias centro-periferia, capital, margens, etc. O corpo que é condenado pelo discurso colonial a viver sem casa, condenado ao mal-estar, que é o Unbehagen, né, o conceito psicanalítico, ou ao ominoso, o estranho, que é o Unheimlich, deve antes ser reconhecido como um ator igualmente digno na construção dos saberes, das casas e dos locais. O pensamento decolonial explode, assim, com essas bipolaridades estanques, assim como prega uma visão aberta da identidade como processo, como devir e deriva, em oposição ao poder colonial, enquanto máquina de estampagem e estereotipia de identidades estanques, distribuídas hierarquicamente entre nós e os outros. Fanon, Spivak, Hall, Mbembe, Dias Nascimento, Lélia Gonzalez, Quilomba, Nidkung e tantos outros pensadores pós-coloniais partem de suas experiências, de seus corpos e de suas subjetividades para revelar que todo saber é estruturado a partir de personagens que vivem em sociedade, atuando nela e sofrendo suas coações. A conquista do espaço corpóreo, de que Benjamin nos falava, revela-se aqui como uma conquista de corpos que sofrem por essa deslocalização esquizofrênica que a sociedade colonial lhes impõe. Toda a teoria em produção artística literária desse universo associado ao projeto de desoutrização pratica constantemente uma repaginação da história. Explode a história colonial para construir essa história a contrapelo a partir da memória do sofrimento e da resistência que, em boa parte, está inscrita nos corpos. Obrigado pela paciência. É isto. Muito obrigada, Márcio. Fabíola e Márcio, eu queria agradecer muito pelas excelentes falas. Com certeza eu vou retornar muitas vezes aos vídeos de vocês, porque eu anotei muita coisa e vai ajudar muito na minha pesquisa. Acredito que na das pessoas que estão assistindo também, pelos comentários que a gente está vendo. Então, eu aproveito agora para a gente abrir as perguntas do público. E eu gostaria, assim, de começar com uma pergunta. Eu queria que vocês, tanto a Fabíola quanto o Márcio, discutissem um pouquinho sobre como vocês veem os limites da ficcionalização dessa memória do testemunho no cinema, já que a gente está falando aqui de literatura e cinema, e às vezes vocês discutem isso, né? O Márcio discute essa questão na história, memória e literatura, e eu queria saber quais as possibilidades que vocês veem na literatura e no cinema, porque se houver esse hiperrealismo, às vezes a gente pensa sobre isso, né? Pode levar a uma descrença ali. Então, como que vocês viram isso nessas obras cinematográficas que vocês citaram aqui? E eu vou
abrir as perguntas do público. Vou começar a inscrição. Por favor, façam aqui nos comentários para a gente poder perguntar aos debatedores. Posso passar a palavra para vocês. Sim, tá, não, tudo bem. Eu pensei que fosse ter mais alguma pergunta. Não. Ela sei, eu acho que tem esse tema, como você diz, né, um tema vastíssimo, né, que eu venho escrevendo sobre ele aos 25 anos. Não tem conclusão. Mas, assim, eu acho que existia uma tendência, eu acho que nos anos 80, até os anos 80, 90, a um certo pensamento por decreto, né, um pouco inspirado de uma maneira muito equivocada no próprio Adorno, de 49, né, fazer um poema depois de Auschwitz ao modo de barbárie. Ele mesmo, como mostrei aqui, em algumas passagens, tem outras, né, ele repensou isso ao longo de toda a vida. Né. A questão, Ana, é o modo, é o como. Né, como se dá essa ficcionalização. Porque, do ponto de vista da teoria do testemunho, né, todo o evento passado, o evento, evidentemente, que se transforma em memória, é um evento que vai ser narrado, né? E não existe grau zero da literatura, uma coisa da ficcionalidade, é uma coisa que eu também falo bastante nos meus textos. Né? Então, eu estou, inclusive, escrevendo um texto bem difícil, porque muito duro, né? Eu tive que reler a trilogia da Charlotte Delbo, que escreveu uma trilogia chamada Auschwitz e Depois, Auschwitz e Après. Vai ser lançado agora aqui no Brasil, né, um texto que foi publicado entre 65 e 71 na França. É um dos testemunhos mais importantes, né, de alguém que, né, como Primo Levi, Antelme, enfim, um sobreviventes de Auschwitz. Ela era uma comunista. Aliás, tem uma coisa bastante interessante, Fabiola, nessa trilogia, porque a Delbo, ela atribui a sobrevivência dela ao fato de que ela ficou com mulheres e essas mulheres sobreviveram juntas. Então, ela foi num grupo de cerca de 230 mulheres para Auschwitz, sobreviveram 49, e ela estava num grupo de 8 que depois foram transferidas para um outro campo de Ravensbrück. Né? Então, o que a Charlotte Delbo faz? Ela faz um texto que é uma mistura de poesia com testemunho nesse sentido mais que se tornou, né, conhecido a partir de Auschwitz, esse testemunho em primeira pessoa, essa narrativa testemunhal, mas ela nunca quer ser esse testemunho que eu chamo de testes, né, esse testemunho da representação. Ela assume, né, esse testemunho literário, poético, esburacado dos supestes. Né, e produz uma obra bastante original. Não, acho que tão original que ela demorou 20 anos para conseguir, ou para ter coragem, para publicar. Ela foi publicar só em 65, o primeiro livro que ela tinha escrito logo depois da guerra. Né. Então, como eu falo, quer dizer, eu acho que tudo depende do como. O Hit-Pan que eu mencionei, né, as imagens que faltam, é uma coisa genial. Ele lembra um pouco a radicalidade do Spiegelman com Maus, né? Porque ele vai falar da vida dele, enfim, da ditadura, né, do Khmer Vermelho, a partir de massinhas, né? É um filme sobre o terror absoluto construído com essa técnica que a gente considera infantil. Né? Assim como o Maus tinha também reformulado os quadrinhos, né, para apresentar a experiência, né, também dos campos de extermínio e de concentração. Né? E já o Alain Resnais é uma outra questão, né, bem anterior, evidentemente, estou falando aqui dos anos 60, mas é interessante que ele, contemporâneo ao Giulio Pontecorvo, que fez uma espécie de um romance em Auschwitz, que é uma coisa absurda, né? Com esse tipo de enquadramento que o Rivette na época criticou, o Resnais não, ele vai pensar essa história complexa, né, a partir dessa ideia da Baguette-Durand, que é uma espécie de história dentro da história, porque ali são dois traumas que vão se encontrar, o trauma de Hiroshima com o trauma da vivência dessa francesa sem nome, né, que na verdade perdeu um amor durante a guerra, que era um nazista. Então, ela teve uma relação amorosa durante a ocupação com esse cara. Então, é uma construção extremamente interessante, original, né, que produz essa ideia do encontro de dois traumas, né, e apresenta, eu acho que de uma maneira extremamente aberta, né, e rica, e dentro disso que a gente depois passou a chamar de uma espécie de ética da estética, né, que vai ser pensada de uma maneira diferente nos anos 70 por um Lanzmann, a partir dessa... Aí ele vai falar dessa proibição das imagens da ficção, aí ele cai outra vez numa espécie de dogmatismo, né? Mas o que ele fez é muito interessante, óbvio, né? O Shoah, que eu mencionei aqui também, né? Quer dizer, essa ideia de
como também a Torre das Donzelas e o Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murat, se bem que a Lúcia Murat ela tem a Irene Ravache, que vai fazer aquele papel ali de uma espécie de alter ego da própria Murat, né? Já que ela vai falar as questões da Murat, que foi uma ex também prisioneira e torturada, né? Mas é um filme também bastante interessante, e tem toda essa questão realmente do testemunho feminino, que a gente pode traçar, que tem também uma ética do cuidado associado a esse testemunho, que a gente não encontra, ou raramente encontra nos testemunhos escritos por homens, né? Mas, enfim, é um tema imenso. Obrigado pela pergunta, Ana. Muito obrigada, Márcio. Fabiola, gostaria de responder também? Obrigada. Eu queria reforçar uma das coisas que o Márcio falou, que tudo depende do como, né? Esse como, por sua vez, está ligado a um posicionamento de quem vai fazer filme, livro, o que quer que seja, né? É preciso posicionar-se, ou seja, que ponto de vista eu vou firmar para fazer, né, o filme ou escrever o livro. Como a gente viu no documentário, né, e o Márcio falou ao final, é um testemunho de mulheres, né, que passaram pela experiência da tortura. É um posicionamento muito claro, né, ali da Suzana Lira, que, por sinal, é advogada, né, não sei se vocês sabiam. E outra coisa que é interessante é discutir também essa categorização da testemunha, como testes, supestes, né? Ouvindo o Márcio, eu me lembrei de um texto do Derrida, que é De Morar, Maurice Blanchot, em que ele fala que a ficção atravessa perigosamente, né, o testemunho é atravessado perigosamente pela ficção, que a rigor não haveria uma testemunha direta, né? Porque ao testemunhar, você já é uma testemunha daquilo que você testemunhou, de fato, né? Viveu na própria pele. Então, você já seria uma testemunha de segunda ordem de si mesmo, né? Então, essa relação, você colocou a questão da ficção no testemunho, né, Ana? Essa relação entre ficção e testemunho, ela é muito interessante mesmo para a gente pensar, né? O uso que se faz dela e sabendo que esse perigo que há, né, de todo testemunho ser passível de perjúrio, né? Eu estou falando isso justamente porque a gente está vivendo, vou usar a expressão que é título, né, do subtítulo do livro do João César de Castro Rocha, né, uma guerra cultural neste momento de perigo, né? Nessa guerra cultural, a gente tem livros sendo lançados pela extrema-direita, ontem mesmo eu estava lendo a respeito, que vão montando narrativas absurdas, né? Que desmentem todo esse cenário de horror que a gente está vivendo no Brasil, né? Na esfera sanitária, política, econômica, educacional, enfim. Então, eu acho que aí é preciso a gente pensar mesmo numa ética, né, do uso da ficção. Então, acho que cabe a nós, como ocupando esse espaço de formador de opinião, né, que é o professor, jornalista também seria outra categoria, e outros mais, né, que lidam com o público, que tem uma certa intervenção no espaço público, fazer essas escolhas, né, que eu acho que é a nossa luta. Acho que a luta, nós, professores, por exemplo, na hora de escolher um programa, que filme vamos apresentar, que livros vamos escolher para os nossos alunos, né?
nos nossos programas. Então, eu acho que, né, é preciso estar atento a esse uso da ficção do ponto de vista ético o tempo inteiro, porque isso é uma guerra e a gente está, né, vivendo essa guerra e precisamos fazer alguma coisa em relação né, a isso. Enfim, eu não sei se eu respondi, né? Eu estava mais pensando na questão mesmo do contexto que a gente está vivendo, né? E da pergunta que você fez relacionada a isso. Respondeu sim, Fabíola, muito obrigada. Inclusive, até lembrei que o Márcio citou o próprio Maus, que é uma questão que a gente já discutiu várias vezes, eu e você. E, assim, a escolha excelente também dos filmes que o Márcio falou, que você trouxe também. Eu acho que realmente a questão aí é como vamos fazer essa representação, né? E para mim, assim, o Hiroshima Mon Amour acho que um dos filmes mais incríveis que eu já vi, que dá conta de fazer, né? Essa junção de testemunho e ficção de uma forma poética, assim, magistral. Então, anotei todas as indicações de textos, filmes, livros. Fabíola, queria agradecer por mais uma indicação de um livro que já estou aqui com vontade de ler. E assim, eu tô triste que a gente está tendo que se aproximar para o encerramento já, porque eu acho que a gente poderia ficar aqui debatendo por várias horas. Queria agradecer muito, Márcio, Fabíola, as excelentes falas. Os comentários do YouTube aqui estão cheios de elogios, muito merecidos, inclusive. E é isso, gostaria muito de agradecer vocês e lembrar, né, aos participantes que logo mais, às 19h30, a gente vai ter a palestra de abertura com Paulo Lins e que o nosso congresso continua até quarta-feira, com simpósios, outras mesas, palestras. E a gente ainda tem a mostra, que está ao vivo até domingo, no site literaturaecinema.com. Então, quem quiser assistir aí aos filmes, todas as atividades são gratuitas. A gente tem uma pergunta aqui do Marcelo Magalhães. Acho que dá tempo de responder só mais essa pergunta, se tudo bem para vocês. Ele está perguntando aqui: como pensar o testemunho diante do negacionismo enquanto projeto da direita fascista? Vocês gostariam de responder? Posso falar rapidamente? Primeiro, obrigado pela pergunta. O negacionismo ele faz parte do projeto genocida da modernidade. Então, a modernidade ela é sempre negacionista no seu lado violento e ela sempre vai dourar a pílula do seu lado do progresso, enfim, dessa ideia justamente desse tempo linear, homogêneo, vazio que o Benjamin criticava. Então, isso não é nenhuma novidade, né, o que a gente chama hoje em dia de negacionismo. Né? O negacionismo, não por acaso, também é um conceito fundamental da psicanálise. Então, a psicologia individual é a psicologia das massas, a psicologia coletiva tem que lidar com essa questão do negacionismo. Só por falar uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o que a direita agora está criando é essa ideia das versões, né? Ou então das opiniões. Essa é a tua opinião, essa é a minha opinião. Não se trata disso. Não existe uma opinião sobre a ditadura que diz que ela foi uma coisa maravilhosa. Isso não é uma opinião, isso é uma falsificação. A gente tem que ter muito claro, né, os limites da virada linguística. Não é porque a gente passou a virada linguística que vale tudo. Tudo é questão de opinião. Né? Inclusive, ultimamente tem se falado muito do cientista, né? Quando você fala, na minha opinião, a vacina faz mal. Então, ótimo, não toma, você corre o risco de morrer. Né? Mas a ciência não tem nada a ver com opinião. Né? E assim também eu acho que esses debates em torno dessas questões maiores que têm envolvido o negacionismo, né? Eles também têm que diferenciar bem, de uma maneira bem clara. Aliás, a Hannah Arendt, não por acaso, essa geração que viveu o fascismo histórico, né? O primeiro fascismo, eles viveram isso na carne o tempo todo. Né? Eles sabiam que o nazismo e o fascismo italianos eram profundamente negacionistas também. Isso é uma estratégia de radicalização de um gesto que está contido, como eu falei, na própria modernidade. Né? Mas, enfim, essa conversa é longa. Eu já dei um curso no semestre passado todo sobre isso, na pós-graduação, sobre negacionismo.
Então, gente, já passou aí do horário, acho que vamos ter que encerrar, mas eu queria agradecer muitíssimo a vocês, muito obrigada, e falar aos participantes para continuarem acompanhando o nosso evento, tudo bem? Uma ótima noite, gente, muito obrigada.